galera ligada no Resenha Bros, muito bom dia, boa tarde, boa noite para você que tá escutando em qualquer horário do dia, em qualquer lugar do mundo, você que tá em Roraima, Amapá, em São Paulo ou no Rio de Janeiro, ou até mesmo fora do Brasil, né? Você que tá escutando aí em Angola, Portugal e por que não nos Estados Unidos. Vamos começando mais um programa pra gente falar sobre vários assuntos da Nintendo que aconteceram nessa semana. Em especial, a gente teve um lançamento bem polêmico da trilogia do GTA, que foi bem mal recebido pelo público. Também a gente vai falar sobre uma série de perguntas e respostas que foram feitas a executivos da Nintendo. E aí eles abordaram assuntos que também geraram bastante repercussão, como por exemplo o Joy-Con Drift, os problemas do Nintendo Switch Online. Também teve a estreia do Shin Megami Tensei 5 e vamos falar também da promoção de Black Friday da Nintendo, que foi anunciado nessa semana. Vamos começar com esse tema aí que eu disse para vocês sobre essa sessão de perguntas e respostas que alguns executivos da Nintendo fizeram para os investidores da empresa. Mas claro que essas declarações são feitas de maneira pública, então normalmente são abordados vários assuntos interessantes que a maioria do pessoal está querendo saber sobre a Nintendo. Então, para começar, perguntaram para o Miyamoto qual é a diferença entre o Mario 2D e 3D. E aí o Miyamoto falou o seguinte, ele disse que quando eles criaram o Super Mario Bros. Wii, a ideia era fazer um jogo mais acessível depois de ter feito o Super Mario Galaxy. E isso culminou depois no lançamento do Super Mario Run para smartphones. Mas ele concluiu dizendo que como as pessoas têm gostado muito de jogar Super Mario Odyssey e ele tem visto que pessoas de todas as idades jogam Mario Odyssey, desde os mais pequenininhos até o pessoal mais velho, a ideia agora é expandir as maneiras na qual as pessoas jogam o Mario 3D, né? Seria o Mario Odyssey, Mario 64, enfim. Então, bem interessante essa declaração do Miyamoto, porque, de fato, a gente tinha essa noção de que, na época do Wii, que foi um console que fez muito sucesso, os jogos de Mario mais vendidos eram o Super Mario 2D, né? O New Super Mario Bros. Wii e tal. Então, a partir dali, a Nintendo começou a pensar mais em fazer jogos desse tipo, porque eram jogos que faziam mais sentido. Então, ela lançou vários no Wii U, né? Teve o New Super Luigi U e tal. E também, por exemplo, o Super Mario 3D World, que é para Wii U, ele também tinha uma pegada Mario 2D, apesar dele ser Mario 3D, né? Era bem mais linear do que os outros jogos do Mario, era bem quadradinho e simples, né? Em alguns, por exemplo, você explorar a área, não tinha muito o que explorar, era sempre retângulos, né? O lugar onde você caminhava, então era mais fácil, era bem mais baseado no Mario 2D mesmo. E mais simples, né? A princípio, para uma criança entender e conseguir jogar. Mas agora, quando ele diz que o Mario, quando retornou para a fórmula do 3D, mundo mais aberto, vamos dizer assim, né, o sandbox, que é o Super Mario Odyssey, e que as crianças também estão gostando de jogar, né? Então, isso dá um indicativo de que talvez não seja exatamente, não tenha um impedimento, não é exatamente o Mario ser 2D ou 3D que vai fazer uma criança pequenininha querer jogar ou não, né? Porque, é claro, a Nintendo tem essa preocupação de vender para crianças menores, que são um público importante para eles. Bom, o assunto seguinte abordado foi a ideia da Nintendo fazer outros filmes além da franquia Mario, porque o Super Mario já foi anunciado que vai ter o filme do Mario no final do ano que vem, e aí perguntaram se outras franquias da Nintendo também vão ganhar versões aí de filmes ou audiovisual, né, de maneira geral. E o Miyamoto falou que a Nintendo tem sim a ideia, né, pretende sim utilizar outros IPs para fazer filmes e tal. Ele não falou filmes exatamente, mas falou que pretende usar outros IPs e para as pessoas poderem vivenciar essas franquias de maneira diferente. E ele complementou dizendo que acha bom ter bastante conteúdo disponível para, inclusive, as pessoas que não têm consoles. Então, ele mostrou aí uma preocupação de ter o conteúdo da Nintendo ultrapassando a barreira do game, né? De pessoas que não jogam, mas que assistem filmes, se interessarem e terem contato com os personagens da Nintendo e tal, que é muito bacana. Quem que vocês gostariam de ver, hein, como protagonizando um filme, né, da franquia da Nintendo? Talvez o Link, um filme sobre Zelda, ou Metroid, imagina, um filme mais
suspense, assim, né? Aventura, alienígena e tal. Inclusive, eu acho que quem daria uma ótima protagonista para um filme live action do Metroid, para ser a Samus, seria a Brie Larson, que nessa semana, inclusive, a Nintendo lançou uma propaganda da Brie Larson jogando o Nintendo Switch jogando o Metroid Dread no Nintendo Switch. Para vocês que não lembram, a Brie Larson é aquela que fez a Capitã Marvel agora, né, na nova era aí de filmes da Marvel, e ela inclusive falou durante essa propaganda, é como se fosse um bate-papo com ela na casa dela, e ela fala, eu gosto muito de Metroid, porque a Samus é uma mulher empoderada, tal, não sei o quê, e ela também até comenta sobre a semelhança física, né, fala sobre o cabelo dela, loiro e tal. Enfim, acho que seria um match legal aí, o que vocês acham? Bom, a próxima pergunta foi em relação à crise de escassez de chips e outros componentes, porque a gente sabe que o mundo todo está com esse problema de falta de chips, né? Então tem problemas para você conseguir suprir a demanda de automóveis que usam muitos chips e todos os produtos eletrônicos, obviamente, como laptops, smartphones, etc. E aí, o Furukawa, presidente da Nintendo, respondeu a pergunta dizendo que a Nintendo não pôde produzir a quantidade de Switches que eles tinham planejado anteriormente por conta dessa escassez de chips. Então, disse aí de maneira bem clara que a Nintendo foi afetada, sim, por esse problema. Mas ele complementou dizendo assim, contudo, é possível manter o bom momento do business da empresa maximizando a venda de softwares. E o Miyamoto complementou, dizendo que o problema de chips não afeta o desenvolvimento de softwares, ou seja, games para Nintendo Switch, games para mobile e os filmes também. Então, até acho que isso explica, de certa forma, também essa preocupação da Nintendo nos últimos anos em expandir o seu IP de outras formas, né? Então, a gente falou sobre os filmes, né? Que vai ter o filme do Mario, mas também tem o parque da Nintendo, né? Lá na Universal. Não digo assim que uma coisa tenha levado a outra, assim, a Nintendo viu que poderia perder no futuro com venda de consoles, e aí falou assim, não, temos que expandir, vender de outras formas. Não acho exatamente que tenha sido assim, mas às vezes é um fator a mais que te motiva, sabe? Você já estava pensando em fazer um parque da Nintendo, em fazer um filme sobre o Mario, e aí quando você vê que tem uma possibilidade de ter um problema de escassez de chips e vender menos consoles no futuro, aí você antecipa, se preocupa mais com essa ideia. Eu acho que é mais ou menos por aí. Depois, perguntaram sobre o próximo console da Nintendo. E o Furukawa disse que ainda não é possível falar sobre o próximo console, mas garantiu que o Switch está no meio do seu ciclo de vida. Ele falou que o lançamento do Switch OLED contribuiu para a continuidade do bom momento do business, né? Porque, de fato, estão dizendo que está vendendo bem o Switch OLED. A gente precisa esperar mais tempo para ver o número de vendas exato. Mas, então, ele quer dizer aí que o Nintendo Switch está no meio do ciclo, né? O que ele quis dizer com isso, eu acho? Porque, assim, o Switch foi lançado em 2017, a gente está em 2021, já faz 4 anos. Isso significaria que o Switch só pararia de ser produzido e vendido lá para 2025, mais ou menos, né? Então, mas assim, isso aí, quando ele diz o ciclo de vida completo dos consoles, de fato, a maioria dos consoles dura 8 anos. Mas a questão é a seguinte, depois de 4, 5 anos, você já lança o console da próxima geração. Então, por exemplo, o PlayStation 4, ele continua sendo vendido, mesmo depois do lançamento do PlayStation 5, e vai continuar por mais alguns anos. E acho que nessa questão aí de ciclo de vida, eles consideram isso também, quando o console continua sendo vendido, mesmo com o sucessor já estando também às vendas, né, à disposição para ser vendido. Depois falaram sobre a insatisfação dos fãs em relação ao Expansion Pack. Aliás, eles foram perguntados sobre isso, né? E aí o Doug Bowser disse o seguinte: estamos constantemente procurando maneiras de aprimorar nossos serviços online e jogos. Nós recebemos feedbacks de maneira muito séria e estamos tentando aprimorar a performance de uma maneira geral. E aí o Furukawa complementou, dizendo: continuaremos a aprimorar nossos serviços, nos esforçando para proporcionar serviços que deixem os nossos clientes mais satisfeitos possível. Então, nessas declarações, achei interessante porque
a Nintendo sempre foge, né, desses assuntos mais polêmicos. Ela nunca fala, os executivos nunca falam de maneira clara e direta, que eu acho que é até um erro. Mas, pelo menos, eles falaram que eles estão levando os feedbacks a sério, que eles, né, eles sabem que a galera não está curtindo e que eles estão tentando aprimorar. Então, isso... E quando usaram ali a palavra performance, me chamou bastante atenção, que, para mim... deixa muito claro que aqueles problemas mesmo de frame rates que tem os jogos de Switch Online, né, de demorar muito também, o delay, quando você aperta o botão e o personagem se mover, talvez esses problemas a Nintendo esteja levando bem a sério, assim, essas questões. Porque quando ela usa a palavra performance, deixa entender isso, né, que ela está preocupada com esse tipo de problema. Agora, aquelas questões lá do fog, do visual... Aí já é mais subjetivo, né? Tem gente que acha que é um problema grande, tem gente que acha que não foi mais uma decisão de design. Então, em relação a isso, ela não falou exatamente, especificamente, a gente sabe desse problema e está tentando arrumar. Mas, pelo menos, disse que está levando a sério o feedback e que vai aprimorar. Na sequência, foi também perguntado sobre o problema do drift do Joy-Con, que é um problema que está no Nintendo Switch desde o dia 1 de lançamento, né, do console, em 2017. E aí o Doug Bowser disse o seguinte: ao longo dos 5 anos de existência do Switch, fizemos aprimoramentos constantes nos Joy-Cons, inclusive no Analog Stick. Esta última versão do Switch OLED tem o mesmo stick atualizado que está sendo vendido nos outros consoles. Ou seja, em outras palavras, é só para resumir, que esse final foi meio confuso. Ele disse que o Analog Stick não é o mesmo que era vendido lá no começo do ciclo de vida do Switch, que a Nintendo foi substituindo por Joy-Cons mais modernos e atualizados, mas ao mesmo tempo disse que todos os Joy-Cons que estão sendo vendidos atualmente são dessa última versão, sejam eles vendidos com o Switch OLED, com o Nintendo Switch do modelo original, ou com o Switch Lite, ou até do Joy-Con separadamente, né, que é vendido nas lojas. Então ele quis dizer o seguinte: não é que o Joy-Con do Switch OLED é melhor do que os outros. Todos são iguais, os que são vendidos atualmente, e eles já foram aprimorados ao longo dos anos. E ainda nesse mesmo tema, vale a gente comentar uma declaração da galera do desenvolvimento de tecnologia da Nintendo, que disse o seguinte: o pneu de um carro sofre desgaste por conta da fricção com o asfalto. Com essa premissa, nós nos perguntamos como melhorar a durabilidade dos Joy-Cons, aí falando bem especificamente do problema em si. E continuou dizendo o seguinte: o grau de desgaste depende de uma combinação de materiais e formas. Então, continuamos a fazer melhorias pesquisando qual a melhor combinação para evitar o desgaste. A gente comentou que as especificações do Joy-Con não mudaram ao longo dos anos porque ele não ganhou nenhum recurso novo, como, por exemplo, um botão extra. Mas os Joy-Cons vendidos atualmente são do modelo mais recente, com todas as melhorias que fizemos ao longo dos anos. Então, deixando bem claro aí que era uma questão que ninguém entendia direito quando a Nintendo declarava assim: esse Joy-Con que está sendo vendido agora é melhor do que os anteriores? E nitidamente ela está falando que os Joy-Cons foram sendo aprimorados ao longo dos anos. Ela não divulgou isso abertamente para falar assim: compra esse Joy-Con que está funcionando e os outros a gente vai fazer um recall. Não foi assim desse jeito, mas ela disse sim que os Joy-Cons de hoje são melhores do que os que foram lançados com o Switch original. O que é muito bom, né? Porque mostra que pelo menos eles se preocuparam em arrumar o problema. E ainda nesse mesmo tema, mas foi uma declaração um pouco diferente, eu queria falar sobre uma declaração do diretor de marketing da Pokémon Company. Porque é o seguinte: a gente está chegando próximo da data de lançamento do Pokémon Brilliant Diamond e Shining Pearl, e aí o diretor de marketing da Pokémon Company, o J.C. Smith, disse que os fãs estão cada vez mais insatisfeitos com os jogos da franquia. Segundo ele, os desenvolvedores têm escutado muitas reclamações do público que compra os jogos de Pokémon, e por conta disso a empresa tem se esforçado para fazer jogos que agradem a jogadores de várias idades. Essa última coisa que ele falou, de várias idades, chamou bastante atenção, porque realmente faz sentido. Se a gente pensar, a franquia do Pokémon
ela estava caindo num ostracismo. Ela estava ficando muito... Não ostracismo, né? Mas ela estava ficando muito igual. Os jogos estavam repetitivos, né? Inclusive, esse jogo aí que eles vão lançar agora, esses dois, né? Brilliant Diamond e Shining Pearl, basicamente só são remakes, né? Então, não traz nada de novo, assim. São pouquíssimas novidades, né? Mas, em relação ao gameplay em geral, os jogos do Pokémon estavam muito parecidos já há muitos anos, né? E tinha pouca inovação. E eu acho que a empresa começou a entender isso, né? E vendo as reclamações, se ligou. Porque, por exemplo, se a gente pensar que nesses últimos anos a gente vai ter, nesses 2 anos aí, num período de 2 anos, a gente vai ter o Pokémon Snap e o Pokémon Arceus, são 2 jogos que abordam a franquia do Pokémon com um gameplay bem diferente do gameplay de Pokémon original, né? Turn-based RPG. Então isso mostra que eles estão tentando inovar. E eu acho que essa busca por inovação parte também da insatisfação do público, né? Como ele disse, eles perceberam, eles foram recebendo feedbacks que a galera estava insatisfeita. E aí quando ele diz também que está tentando agradar públicos de várias idades, também faz sentido a gente pensar nesses 2 lançamentos aí com jogos diferentes, né? Porque o Pokémon Snap era um jogo que é um jogo bem diferente, né? O gameplay é totalmente diferente do jogo de Pokémon tradicional e, ao mesmo tempo, é um jogo antigo, um jogo da década de 90. Então, muita gente que comprou o Pokémon Snap novo foi por conta da nostalgia, de já ter jogado naquela época. Então, não é um público tão jovem assim, né? Uma galera que já jogou o Nintendo 64 alguma vez na vida. E o Pokémon Legend Arceus também é um jogo um pouco mais, entre aspas, adulto, vamos dizer assim, porque ele tem uma pegada um pouco mais adulta, até na maneira que os Pokémons agem como se fossem animais agressivos e tal, no trailer a gente viu isso. E pelo fato de ser um jogo, entre aspas, de mundo aberto. Ele não é exatamente mundo aberto, mas ele surfa na onda desse gênero, de jogos de mundo aberto. E esses jogos a gente tem que são jogos, muitas vezes, um pouco mais adultos também, né? Mesmo o Zelda Breath of the Wild, né? Não vou dizer que é um jogo adulto, assim, mas também não é um jogo tão infantil. É um jogo complexo, grande, né? Com várias coisas para você explorar, vários lugares. Então, é um gênero, né, que também agrada mais um público um pouco que não é tão infantil. Então, faz sentido isso que ele está falando de... essa declaração dele casa muito bem com o momento da Pokémon Company, né, de estar lançando jogos que tem uma pegada um pouco mais adulta. Bom, galera, mudando um pouquinho de assunto, vamos falar agora sobre a Black Friday da Nintendo, que foi anunciada nessa semana. A Nintendo of America anunciou que alguns jogos dela, né, da Nintendo mesmo, entrarão em promoção entre os dias 21 e 27 de novembro por conta da Black Friday. Então, para quem não tá ligado, a Black Friday da Nintendo não é só na sexta-feira, né? São aí basicamente pouco menos de uma semana, né? Então, alguns jogos que normalmente têm o preço de $60, que é o preço padrão, né, dos jogos principais da Nintendo, serão vendidos por $34,99, o que representa aí um desconto de mais ou menos 33%. Então, os jogos que foram anunciados para promoção são o Zelda Breath of the Wild, o New Super Mario Bros. U Deluxe, o Super Mario Maker 2, The Legend of Zelda Link's Awakening, Splatoon 2, Paper Mario and the Origami King, Kirby Stars Allies, Fire Emblem Three Houses, Astral Chain e Xenoblade Chronicles Definitive Edition. Então, vários jogos aí da Nintendo de vários gêneros diferentes, né? Você tem mundo aberto, que nem o Breath of the Wild, você tem os side-scrolling como o New Super Mario Bros. U Deluxe, RPG, que nem Fire Emblem, o Hack and Slash, que nem o Astral Chain, e até um third-person shooter, né, que é o Splatoon 2. Então tem vários gêneros aí para agradar vários tipos de público, mas assim, por enquanto, esses jogos, essa promoção só foi anunciada nos Estados Unidos. Agora, eu acho possível que aconteça no Brasil também, porque a eShop do Brasil está crescendo cada vez mais. Então, assim, nos Estados Unidos, a gente sabe que os jogos normalmente são vendidos a $60, e aí no Brasil, esses que são vendidos a $60, aqui são vendidos a R$300. E aí, se a gente fizer uma conta básica aí de desconto de 33% no valor de R$300, a gente chega que esses jogos, se entrarem em promoção no Brasil,
vão chegar por R$230, mais ou menos. Então, vamos ver se chegam aí essas promoções para o público brasileiro também, seria muito legal. Mas, de qualquer forma, também, se elas não vierem para o Brasil, sempre dá para você trocar o país da sua conta para americano ou para qualquer outro país, aí, Estados Unidos, Canadá, enfim, e acessar a eShop de outros países. E aí comprar por um preço que, às vezes, é mais barato do que na eShop brasileira. Além de ter anunciado a Black Friday, a Nintendo também anunciou nessa semana que o próximo evento do Smash Ultimate vai ser no dia 19 de novembro, só que ele não vai ser um evento inédito, ele vai ser um evento que já teve lá no começo, né, da estreia do Smash, quando começaram os eventos. Então, isso é um indicativo, né, galera, de que a partir de agora a Nintendo vai oficialmente parar de produzir novos conteúdos para o Smash. Já lançou o último personagem, o último lutador, que era o Sora, e agora também os eventos vão começar a se repetir. Pelo menos eles não vão acabar de vez, né? E vão ficar se repetindo. Bom, vamos passar agora para alguns assuntos mais quentes, né? Vamos falar dos lançamentos da semana. Foram 2 os grandes títulos, o Shin Megami Tensei V e a trilogia do GTA. Vamos falar primeiro do Shin Megami Tensei, que é mais curto, porque a trilogia do GTA tem bem mais polêmicas. Bom, o RPG Shin Megami Tensei V, que é turn-based, foi lançado nessa semana e recebeu boas notas, né? Por exemplo, a IGN deu uma nota 8 para eles. Aos olhos da IGN, por exemplo, o jogo é muito bom, mas não chega a ser tão bom quanto o Persona 5. E aí essa comparação foi feita porque, na verdade, para quem não sabe, o Persona começou como um spin-off de Shin Megami Tensei. Então, eles falaram que o jogo é muito bom, os visuais mesmo, eu dei uma olhada, estão muito bacanas. É um RPG bem difícil para quem gosta bastante de estratégia e bem complexo. Demanda mais de 80 horas de jogo para você zerar também, então é um jogo longo. Mas, de maneira geral, foi bem recebido. Nada de espetacular, mas um jogo muito bom para quem gosta de turn-based RPGs. Nesse estilo mais clássico, assim, tipo Final Fantasy, né? Então, esse foi basicamente o lançamento do Shin Megami Tensei V. Né, bem recebido, sem muitas polêmicas e tal. Agora, a trilogia do GTA deu o que falar. Porque assim, para começo de conversa, para a gente entender, a gente tem que pensar em toda a expectativa que foi criada para esse jogo. Porque fazia muito tempo que nenhum jogo de GTA era lançado. E mesmo esse sendo uma coletânea de jogos antigos, o GTA é uma franquia que traz muita gente, né, muito famosa. Então, era natural que houvesse muita gente interessada em adquirir esse jogo. E também tem o lado do Nintendo Switch em si, porque foi a primeira vez na história que um jogo de GTA foi lançado para um console de casa da Nintendo. O único que tinha recebido um outro jogo de GTA tinha sido o Nintendo DS, que era um portátil da época. Então, existia uma expectativa grande para esse jogo. E, por outro lado também, o jogo não seria lançado apenas no Switch. Ele foi lançado também para PC, para PlayStation, para Xbox. E ao mesmo tempo, a Rockstar já tinha anunciado que no momento que o jogo fosse lançado, os jogos anteriores, ou seja, o Vice City, o San Andreas e o GTA 3, que eram vendidos separadamente na Steam, deixariam de ser comercializados. Então, a ideia deles era fazer uma edição definitiva, começar a ganhar dinheiro em cima dessa e parar de vender as outras justamente para a galera comprar essa trilogia. Porém, o jogo foi muito mal recebido, por uma série de motivos. Já para começo de conversa, só para vocês terem uma noção de algumas coisas que a Rockstar prometeu e exatamente não cumpriu. Então, por exemplo, eles prometeram que ia ter um aprimoramento no gameplay, para parecer mais com o GTA V, que é o game mais recente da franquia. Então, por exemplo, falaram que o tiro, né, quando você fosse entrar no combate e dar um tiro, seria mais parecido com o tiro que você dá no GTA V, né, a mecânica e tal. Só que a galera que comprou e já testou o jogo viu que, na verdade, só tem um círculozinho, assim, que aponta, que é parecido com o GTA V. De resto, continua sendo a mecânica antiga e datada dos jogos de GTA, lá do início da década de 2000. Por outro lado, também tinham falado sobre os carros, que o jeito de você dirigir o carro também seria atualizado. E esse sim, pelo que o pessoal que jogou falou,
foi atualizado e para você dirigir o carro tem mais ou menos a mesma física dos jogos mais modernos de GTA, como GTA V e GTA IV. Agora, em relação ao aspecto visual do jogo, antes da gente entrar nos bugs em si, muita gente ficou desapontada. Porque assim, quando você olha o gameplay, você vê que o carro em si não tá mal feito, os carros foram relativamente modernizados. Inclusive tem um efeito que colocaram sobre o carro para ele brilhar de acordo com a incidência da luz no jogo. Então esse é um efeito que é meio difícil, assim, vamos dizer, de você criar. Quer dizer, naquela época que foi feito o jogo, nem tinha como um console conseguir rodar aquele efeito. Então foi uma atualização, né, para ficar com um aspecto visual melhor, né, parecer que o carro está brilhando mesmo. E também tem a questão dos gráficos em si, porque assim, de maneira geral, algumas texturas foram atualizadas, e aí isso, é claro, melhorou bastante. Então a textura de um prédio, de uma mureta, de uma casa, elas foram modernizadas. Mas por outro lado, os NPCs estão muito datados, eles continuam com um visual bem poligonal que tinha naquela época, e ainda a textura deles foi atualizada, então ficou esquisito, porque ele não ficou nem com cara de antigão, nem com cara de modernizado, porque ele fica todo quadradão, mas com uma textura um pouco mais moderna. Então, assim, algumas outras partes do jogo, também isso foi comentado bastante, que tem locais dentro do mapa que tem uma aparência melhor, e tem outros locais que são muito feios. Então, assim, o jogo não ficou nem modernizado, nem ao mesmo tempo fiel ao original, sendo aquele visual bem antigo. Ficou estranho, ficou no meio do caminho. E tem alguns outros aspectos que chamaram muita atenção negativamente. Por exemplo, quando você pega um avião e vai voar sobre a cidade, você enxerga muito longe tudo, só que a imagem dos objetos, que quando você está longe, eles ficam muito deformadas mesmo, fica feio, né? Então você não enxerga nada direito. Porque assim, quando você está a uma distância longa, se você não tem uma qualidade suficiente para renderizar aquilo, você deixa meio borrado, assim, para não ficar com um aspecto tão ruim. Mas a imagem fica nítida, mas com umas texturas muito padrões, assim, e feias. Então, assim, de maneira geral, muita gente falou que o jogo ele tá mais feio do que o original em muitas questões, porque ele não foi modernizado de maneira correta, vamos dizer assim, na parte do design. E não foi só na parte visual, os efeitos sonoros se mantiveram exatamente os mesmos daquela época. Então, quando você dá um soco, por exemplo, faz um som como se fosse aqueles de comédia pastelão, um negócio bem forçado, sabe? E isso era mais simples de ter sido atualizado e não foi. Então, muita gente pegou no pé por conta do aspecto visual. Verdade seja dita, tem só 2 personagens que não estão com um NPC feio, assim, que foram, de fato, parece que a empresa que produziu o jogo, né, a Groove Games, ela se comprometeu um pouco mais em aprimorar, que é o protagonista do GTA 3 e o protagonista do GTA Vice City. Mas tanto o CJ como todos os outros NPCs dos 3 jogos estão muito feios, muito esquisitos. Agora, se por um lado essas questões visuais, você pode até achar que não te incomodam tanto, né? Ou achar que é um pouco de exagero, que o jogo o importante mesmo é o gameplay. Uma coisa que incomoda bastante, aí é unanimidade, são os problemas de frame drop. Porque é o seguinte, mesmo nos consoles Xbox X e PlayStation 5, quando você está jogando a trilogia, e aí, por exemplo, você entra num combate, o frame rate cai pela metade. Então isso atrapalha muito a jogabilidade, fica ruim mesmo de você jogar. E o problema também se estende ao Nintendo Switch. Eu só comentei dos outros consoles para você ter uma ideia de como o jogo não está rodando bem em nenhuma plataforma, né? Não é um problema que o Switch não está conseguindo aguentar o jogo. É que o jogo realmente não foi bem feito, né? E aí ele demanda demais do hardware e acaba, né, não rodando bem. E outros problemas nesse sentido. Por exemplo, você não consegue... Às vezes, aparece um carro invisível e bate em você. Por quê? Porque você está em alta velocidade, o jogo não consegue renderizar a imagem do veículo, só que ele está ali, né? O código dele está ali. Então, você bate em paredes invisíveis ao longo do jogo, porque, na verdade, são carros que não apareceram, né? Eles são meio fantasmas. Tem até um vídeo que mostra bem isso, que viralizou na internet. Se você der um Google aí, você encontra.
Então, também é uma coisa que impacta diretamente o seu gameplay, obviamente, né? Outra coisa que é bem chata, você não pode fazer a gravação da tela quando você está usando o Nintendo Switch por aquele botão do Capture, porque o jogo não consegue aguentar, o console não consegue aguentar o processamento de tudo isso ao mesmo tempo. Também, outra coisa que chama bastante atenção, que foi comentado, é que esses problemas de frame rates, eles não existiam no jogo na versão do PlayStation 2, a versão original. Então, são jogos que rodavam normal, é um console que tem mais de 20 anos, e nos consoles atuais não está rodando direito. Então, não faz sentido nenhum, né? É muito bizarro. E tem outros bugs bem bizarros. Por exemplo, tem uma parte do jogo que você pode entrar, né, numa casa e tal, e aí dentro da garagem, que é coberta, quando tá chovendo do lado de fora no jogo, tá chovendo dentro da garagem, mesmo tendo uma cobertura. Também uma física muito maluca, que às vezes você tá ali dirigindo e o objeto, você sai voando, mas sem muito sentido aparente. E é claro, a gente sabe que no GTA a física é um negócio que é muito importante para você ficar se jogando dos carros e tal, né, empinando a moto, mas tá maluco, assim, não tá fazendo sentido. E tem também o carro, que eu falei para vocês, o carro fantasma aí, que ficou bem famoso. Mas então, o que eu quero dizer com isso, né? Tem muitos problemas no jogo e ele foi muito mal recebido, obviamente, né? E assim, eu até parei para pensar no começo se era realmente um problema só no Switch, mas depois eu vi que acontecia o mesmo tipo de problema nos outros consoles. E para se ter uma noção, galera, assim, o Switch tem aquele jogo Saints Row, né? Tem o Saints Row the Third e o Saints Row 4, que são jogos bem parecidos com o GTA, baseados na franquia do GTA, basicamente. E eu tenho o Saints Row the Third, e ele não tem problemas de frame drop tão grandes quanto esse jogo aí do GTA, do Trilogy Edition, que, né, eu vi nos reviews e tal. E ao mesmo tempo tem um gráfico muito mais moderno do que esses jogos, né? Então, realmente, não tem uma explicação, né, uma explicação lógica para ter tanto problema para esse jogo rodar no Switch. Inclusive, assim, esses jogos, né, o GTA 3, Vice City e San Andreas, foram lançados em 2001, 2 e 4. E o Saints Row the Third, que foi lançado para o Switch, né, numa versão aí, claro, diferente, não a mesma que estava lá à disposição para o PlayStation 3 e tal, ele foi lançado em 2011. Então, que seria mais ou menos ali entre o GTA 4 e 5. Então é um jogo de uma geração acima que roda melhor do que um jogo muito mais antigo, que é mais ou menos... dá pra gente comparar os jogos porque eles têm mapas bem parecidos, o tamanho do jogo, o estilo do jogo, né? Pra quem não conhece o Saints Row, ele é basicamente uma cópia do GTA, mas uma cópia que tem uma certa empenho ali no gráfico, não é tosco de todo sentido, né? Ele é bem feito o jogo. Então, mais uma prova aí, né, de que o jogo não teria uma justificativa para não rodar bem no Switch. E como muita gente ficou frustrada, a galera já começou a pedir o reembolso lá nos Estados Unidos pelo jogo, né? Porque o jogo não tá rodando propriamente. Bem a lá estilo Cyberpunk, né? Que teve muita repercussão na época e a galera pediu reembolso e tal, deu todo um rolê. Não chega a ser igual ao Cyberpunk, de tão bugado, mas tem muitos problemas. Então, é uma coisa que gerou uma revolta de todo mundo. Inclusive, no site da Metacritic, né? Que eles avaliam os jogos, a trilogia do GTA tá, nesse momento, chegando, assim, se encaminhando para ter a pior avaliação dentre todos os jogos de Nintendo Switch. Para você ter uma noção do quanto ele desagradou à crítica e ao público. E alguns dias depois do jogo ser lançado, tamanha repercussão negativa, o CEO da empresa Groove Street Games, que é a desenvolvedora por trás dessa trilogia, fez uma declaração de que a empresa já está trabalhando nas atualizações para tentar arrumar os problemas encontrados. E só um parênteses aqui, né? A Groove Street Games é a desenvolvedora contratada pela Rockstar para fazer essa remasterização, né? Esse relançamento de jogos antigos do GTA. Inclusive, ela já fez outros, né? Lançamentos de jogos antigos do GTA a pedido da Rockstar. E é bem esquisito, né, galera? Porque, assim, é uma franquia muito importante, das mais importantes da história do game, e é um dos produtos mais famosos de todos os tempos, assim, né? De qualquer tipo de mídia. GTA é uma marca muito grande. E ver
a Rockstar tratando tão mal assim o produto é bastante preocupante. Vamos esperar para ver se o jogo vai ganhar um pouco de atualização e melhorias, né? Porque desse jeito que tá agora, não dá pra gente recomendar o jogo, né? Eu tava bem animado para pegar, mas antes de pegar eu falei assim, só vou ter certeza de esperar alguns dias, ver o que a galera fala do review. Eu quase peguei mesmo assim, mas ainda bem que eu esperei alguns dias e quando eu vi que tava uma repercussão tão negativa, eu falei assim, bom, acho que vale a pena eu dar uma esperada, ver se vão arrumar mesmo, e aí se o jogo ficar um pouco melhor, aí sim eu pego. Porque senão vai ser frustrante, né? Você pega um jogo que eu nunca joguei esses jogos, né? Eu não tinha esses jogos quando eu era pequeno, então pra mim ia ser a primeira vez, assim. E aí pegar pra ser uma experiência tão ruim assim, dá preguiça, né? Vou só me frustrar. Então, minha opinião nesse momento é pra galera esperar um pouquinho pra ver se de fato... normalmente um mês depois ou até um pouco menos, as empresas lançam, né, algumas atualizações para consertar bugs que foram encontrados. No caso de um jogo que está tão quebrado assim, muito dificilmente eles vão conseguir arrumar tudo num período tão curto de tempo. Mas talvez daqui a um mês já arrumem os piores problemas e o jogo fique um pouco mais... um pouco melhor. Pelo menos se eles conseguirem consertar a questão dos frame drops, já vai ser bem significativo. Bom, galera, vamos ficando por aqui. Muito obrigado por escutarem o Resenha Bros. Essas foram as principais notícias da Nintendo na semana. Fiquem sempre ligados, porque toda semana tem novidade e a gente conta aqui pra vocês. Não se esqueçam de se inscrever no podcast Resenha Bros aí no seu agregador de podcast e também no YouTube. A gente tem lá o podcast Resenha Bros. E segue a gente no Instagram, @ResenhaBros. Muito obrigado, galera. Saudações nintendistas e até a próxima.